Esta aula é para você que vai fazer o concurso do TSE Unificado, tem dificuldade na hora de estruturar a discursiva e quer dominar o perfil da banca Sebrasp. Ao longo desta aula, eu vou te mostrar a correção detalhada de uma aluna do Minha Redação Aprovada. E eu quero te mostrar na prática o perfil avaliativo da banca Sebrasp. E, sem sombra de dúvida, é por meio do treino e das correções detalhadas que eu já ajudei e ajudo muitos alunos a alcançarem a aprovação com a ajuda da discursiva. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Camila Cobos, professora especialista em discursiva e redação para concursos públicos. Seja muito bem-vindo aqui neste canal e eu vou te ajudar ao longo desta aula, te mostrando passo a passo daquilo que é primordial para se escrever uma discursiva de sucesso. Então, para a gente poder começar, eu vou compartilhar aqui na tela os principais tópicos que serão abordados aqui ao longo dessa avaliação com foco total na banca Sebrasp. O primeiro passo é entender as regras do jogo, ou seja, como o examinador vai olhar para o seu texto e vai avaliar a sua redação. Entendendo as regras do jogo, você consegue estudar com mais celeridade, mais intencionalidade e eficiência. E eu digo isso porque eu já avaliei mais de 10 mil provas discursivas para a banca Sebrasp. E a cada avaliação, quando a gente percebe que o aluno, que o candidato tem esse domínio do perfil da banca, a nota dele sempre é maior, ele alcança condições de ser aprovado. Então, para a gente vir para a prática, eu também vou te mostrar a fórmula que está disposta no edital, te mostrar como entender essa organização dos índices avaliativos também vai te levar ali a ter uma preparação mais assertiva, mais organizada e mais direcionada. E na prática, aquilo que todo concurseiro gosta, eu vou trazer a correção de uma discursiva para o cargo de analista judiciário, área administrativa. Então, para a gente avançar, é importante você entender que a sua prova discursiva ela vale 50 pontos. E existem dois critérios que são fundamentais na hora que o examinador vai avaliar o seu texto. O primeiro deles está disposto no seu edital, ali no item 9.7.4, que eu tirei de lá do edital, a questão do conteúdo. E o segundo item diz respeito ao domínio da norma culta. É aquilo que a banca chama de uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. É o que ela avalia como capacidade de expressão na modalidade escrita. Então, as duas linhas avaliativas, a primeira é o conteúdo, praticamente 95% da sua nota é conteúdo, 5% é a apresentação do texto, é o modo como você dispõe o texto na folha, eu vou te mostrar na prática logo mais na hora de corrigir a redação, e sim, você precisa ter um domínio do tema. Mas Camila, qual é o tema? Como eu me preparo ali para o meu cargo? Olha, eu já adianto, na hora que você prepara para a sua prova objetiva, você constrói o seu repertório. É claro que na nossa plataforma, nós disponibilizamos ali para os nossos alunos vários temas, de acordo com o perfil da banca, de acordo com concursos anteriores, é todo feito esse estudo. Mas para você já começar a sua preparação agora, na hora que você terminar de assistir esta aula, você precisa ir até o seu edital e observar, eu sei escrever sobre esse tema? Se essa parte aqui do direito eleitoral for cobrada, eu consigo desenvolver uma dissertação? Se essa parte aqui da administração pública cair na minha prova discursiva, eu sou capaz de falar sobre o empreendedorismo governamental? Então, esse exercício você tem que fazer ao longo da sua preparação. Aqui eu vou te mostrar sequência de ideias, eu vou te mostrar perfil da banca, eu vou te mostrar correção detalhada. Mas você precisa também aumentar o seu repertório. Assim você tem mais chance de entrar para o concurso, de alcançar essa aprovação com maior tranquilidade. Então, veja bem, além de entender esse perfil avaliativo, e entender que a sua redação será corrigida por dois especialistas ali, eu quero te mostrar que existe uma norma, na verdade é uma fórmula, não é nenhuma norma, é uma fórmula na hora de avaliar a redação. Aqui eu marquei de azul, mas eu vou marcar de outra cor porque isso aqui é muito importante. É o modo como o avaliador vai fazer o cálculo da sua redação. Então, pois bem, tem a nota de conteúdo. Ela vale ali de 0 a 50 pontos. E dentro desse NC entra o conteúdo e 5% da nota voltado ali para a apresentação. Na nossa correção aqui, 45 pontos conteúdo, 5 pontos
a avaliação da apresentação do texto. Existe um índice que foi disposto no edital, no valor de 10. É como se fosse aqui a multiplicação dos erros gramaticais. Então, primeiro ponto, ele vai corrigir no que tange ao conteúdo. Depois, ele vai voltar e vai fazer outra avaliação no quesito da língua. Então, ao avaliar o quesito da língua, ele vai checar se você teve algum erro gramatical, no que refere à ortografia, no que refere à morfossintaxe e no que refere à propriedade vocabular. Traduzindo para você, errou crase? Esqueceu de colocar algum acento? Fez algum sobrescrito? Esqueceu de adequar o paralelismo sintático? Errou a concordância? Errou a regência? Todos esses itens, eles serão linkados, elencados e penalizados. Em qual quesito? No que diz respeito aqui na fórmula, que é a quantidade, é o NE, é a quantidade de erros. Para a banca Sebrasp, escrever no limite máximo de linhas também pode te ajudar a alavancar a sua nota. Veja bem, eu tenho aqui a fórmula que diz respeito ao conteúdo, que diz respeito aos erros gramaticais, que são multiplicados pelo índice 10, é um índice altíssimo, e a quantidade de linhas. Quem escreve mais? Olha para mim. Quem escreve mais para a banca Sebrasp alcança o limite máximo de linhas, que são as 30 linhas, tem chance de ter a nota mais elevada. Tira uma melhor nota. E eu vou te mostrar agora na prática. Veja bem, eu trago aqui um caso hipotético. Eu tenho o João, vou apagar aqui para deixar bem marcadinho para você. Eu tenho o João e a Maria. Se você acompanhar aqui na tela, você vai perceber que eles tiveram a mesma nota de conteúdo, a mesma quantidade de erros gramaticais. No entanto, eles escreveram uma quantidade diferente de linhas. Então, na hora que joga nessa fórmula aqui, a Maria, que escreveu 30 linhas, ela tem um ponto a mais do que o João. Isso aqui pode ser decisivo na hora da aprovação. A mesma nota de conteúdo, a mesma quantidade de erros, mas ela alcançou ali próximo de 30 linhas. Ela escreveu 30 linhas. Então, a nota dela é maior. Por quê? Porque a quantidade de linhas é avaliada na fórmula que está disposta no seu edital para o TSE, para a banca Sebrasp. Então, a partir de entender esse perfil avaliativo, nós vamos começar entendendo agora o perfil da banca Sebrasp. Eu trago aqui na tela um tema que está disponível na nossa plataforma para o cargo de analista judiciário área administrativa. Foi um tema adaptado para a banca Sebrasp pelo perfil que nós entendemos da banca. Foi um tema relativamente aqui, né, dentro do assunto cobrado no TRE do Pará. E nós temos uma semelhança. Onde está esse tema, Camila? Você mostra para os seus alunos de onde você tira? Mostro. Eu tiro daquele conteúdo disposto no seu edital. Então, você que estuda para o cargo de analista judiciário, área administrativa, sabe aquela parte que diz respeito à administração pública, o tópico 8, que diz empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público? Eu te mostro aqui um exemplo de como a banca pode cobrar essa discursiva atrelada a esse tema. Então, para você exercitar e treinar bastante, você precisa observar que aqueles conteúdos dispostos no seu edital podem ser matérias para a sua discursiva. O que eu faço nos meus cursos é encurtar o trabalho dos meus alunos, é colocá-los para treinar de uma forma mais organizada, diretiva e com celeridade. Afinal de contas, o tempo vale ouro. E aqui, pessoal, olha só. O modo como o tema foi estruturado é muito semelhante ao que você vai encontrar no dia da sua prova. Sebrasp não coloca texto motivador longo. Normalmente, o texto motivador e os tópicos aparecem ali na mesma folha. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um tom mais conceitual do que é esse empreendedorismo governamental e depois eu vou para a análise dos tópicos. Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo abordando os seguintes tópicos. Então, primeiro tópico, o conceito de empreendedorismo governamental. Depois, a relevância do empreendedorismo governamental na administração pública. E, por fim, as principais semelhanças e diferenças entre a gestão pública e privada. É muito importante você entender o estilo de prova
que é ofertado pela banca. Se você fizer uma análise de 100 provas, você vai observar que 97% das provas são apresentadas por meio de um tema e por meio de tópicos. E existe uma norma clássica para escrever a discursiva da banca Sebrasp. Você vai organizar esses tópicos por meio de parágrafos. Para o Sebrasp, a introdução e a conclusão são dispensáveis. Então eu não posso fazer a introdução? Pode. Eu não posso fazer a conclusão? Pode. Mas se você quiser escrever um parágrafo para cada tópico, 3 tópicos, 3 parágrafos, você já tem condições de alcançar a nota máxima. Agora, olha para mim. Você não pode aglutinar os tópicos no mesmo parágrafo, porque será penalizado. Inverter a ordem dos tópicos. Inventar tópicos. Não. Você vai seguir o passo a passo que foi entregue pela banca. Isso chama sequenciação. Isso é a linha de força que os avaliadores vão utilizar para corrigir o seu texto no aspecto de conteúdo. É claro que você precisa ter fundamentação para cada tópico, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui como que a nossa aluna estruturou o texto. Então, só para observar, a gente já consegue ver aqui na tela que ela fez, né? Ela fez um parágrafo aqui, nós temos um parágrafo da linha 1 até a linha 8, depois nós temos um parágrafo da linha 9 até a linha 18 e, por fim, nós temos aqui, nós temos um parágrafo da linha 19 até a linha 26 e depois nós temos aqui um parágrafo da linha 27 até a linha 30. Primeiro critério que o examinador vai olhar para o seu texto e vai corrigir chama apresentação. E eu vou fazer do modo que eu corrigiria se fosse para a banca Sebrasp. Então aqui eu olho e vejo, tem adequação dos parágrafos? Tem uma marcação inicial dos parágrafos? Tem. Então obedeceu um critério. É possível fazer a correção? A letra está legível? Ok. Bom, no que tange a questão da margem, ela deixou espaço, veja bem, aqui eu tenho espaço, não escreve até o final da linha. Aqui é um ponto, tudo bem, mas olha o tamanho aqui. Olha o zigue-zague que a gente encontra dentro desse texto. Então, aqui já chegou mais próximo da margem, aqui tem um espaço faltando, aqui a separação silábica está correta, separação silábica aqui não é separação silábica. Então, se falta esse espaço até a margem, de fora a fora, ela pode ser penalizada. E nesse caso aqui, ela foi penalizada. Ela não perdeu toda a pontuação, mas ela foi penalizada. Então, nesse quesito, o que é avaliado para você ter maior clareza? Legibilidade, indicação de parágrafos, o fato de obedecer à margem. Se a aluna tivesse escrito a palavra e ela ultrapassasse essa margem aqui, ela também seria penalizada. Então, para não comprometer muita legibilidade aqui ao longo da redação, eu vou tirar essa marcação, mas eu já deixo aqui marcado que no quesito a apresentação, ela vai ter sim um desconto na nota. Pois bem, agora nós vamos começar a leitura e correção do texto. Então, veja que ela começa: o empreendedorismo governamental envolve a inovação, eficiência e criatividade. A palavra criatividade, faltou aqui o E. Para melhorar resultados dentro das estruturas governamentais. Aqui a gente tem um pequeno truncamento, que seria para melhorar os resultados. Então, aqui faltou, né, o os, aqui foi marcado anteriormente na hora da correção, dizer para melhorar resultados, tudo bem, não causa prejuízo de conteúdo, mas causa um prejuízo sintático. Então, aqui faltou aqui o termo para melhorar os resultados. Dentro das estruturas governamentais, com o intuito de melhorar a prestação de serviços. Aqui foi marca da própria aluna. Ela colocou o D, colocou um tracinho aqui que não pode, tá? Não faça nenhum tipo de marcação assim, e colocou o sobrescrito. Então, ela errou. Isso aqui é uma penalização para o Sebrasp. Toda vez, foca em mim, toda vez que você fizer um sobrescrito, a banca vai penalizar.
isso vai tirar ponto no quesito grafia. Isso vai tirar ponto naquela parte do domínio da língua. Sebrasp não aceita sobrescrito. Ah, Camila, eu vou perder uma pontuação absurda? Não, você vai perder aquela pontuação que está descrita na fórmula. Você vai perder ali, pode ser 1 décimo, 2 décimos, mas sim, você vai perder ponto no quesito grafia. Pois bem, então nós já temos aqui 3 erros, né, materializados, com o intuito de melhorar a prestação de serviços públicos e promover o desenvolvimento econômico e social. É importante também salientar que nós temos uma repetição da letra, né, do cedilha. O que acontece? Quando a banca percebe essa repetição, ela normalmente também penaliza no quesito grafia. Então, sim, possivelmente, se fosse ali uma redação na hora da correção, o examinador penalizaria aqui essa repetição do traço do cedilha. A gente percebe que na hora do recurso pode ser que a gente consiga quebrar, mas você não vai passar esse tipo de aperreio, esse tipo de preocupação. Então, eu já te digo para ter esse cuidado na hora de fazer a sua letra, essa mecânica da letra, para evitar esse traço repetitivo. Isso pode, vamos lá, então aqui a gente já tem também um conectivo. Isso, né, na verdade, é um elemento coesivo, é um pronome demonstrativo que tem essa função de fazer retomada. Isso pode favorecer, vamos pegar aqui a caneta vermelha, isso pode favorecer iniciativas como parcerias público-privadas, incentivos fiscais para empresas, estímulo ao empreendedorismo local. Aqui passou um E, quase que passa aqui na correção, ó, tá vendo? 1, 2, 3 ezinhos sendo repetidos aqui. Então, tem que ter esse cuidado. Bom, no que refere ao conteúdo, a gente percebe que ela responde o tópico. O tópico cobra o conceito de empreendedorismo. Então, ao detalhar que envolve inovação, eficiência, criatividade, tem a função de melhorar resultados dentro dessa estrutura governamental, melhorar a prestação de serviço público, promover o desenvolvimento econômico, a gente percebe que há a resposta do tópico, algo muito importante. Ela desenvolve pelo menos 2 períodos para trazer esse detalhamento, senão o parágrafo poderia ficar fragilizado e ela poderia simplesmente não alcançar a nota máxima no conteúdo, justamente por não ter essa clareza, esse detalhamento e essa consistência. Então, aqui no quesito de conteúdo, que valia aqui 10 pontos, não, 15 pontos, a gente percebe que ela alcança a nota máxima. Posteriormente, nós vamos aqui dar sequência à nossa correção e a gente vê que ela começa com conectivo. Nesse sentido, o empreendedorismo governamental é essencial na administração pública, deixa eu só pegar a caneta aqui, por sua capacidade de gerar responsabilidade na gestão dos recursos. Com a postura empreendedora, os órgãos, faltou acento, governamentais pode melhorar a entrega dos serviços, resolver problemas e adaptar-se às mudanças sociais. Epa, adaptar-se a quê? Às mudanças. Aqui falta uma crase porque ela coloca o S, né? Então, nós temos o artigo, as mudanças e a preposição. Então, falta a crase. As mudanças sociais e os investimentos econômicos. Então, aqui a gente tem um problema também. Adaptar-se a quê? Precisa da preposição às mudanças e aos investimentos. Então, isso aqui é o famoso paralelismo. Na verdade, a ausência dele. Então, faltou o paralelismo aqui. E aos investimentos econômicos. Assim, ok, mais um conectivo. Essa abordagem promove o desenvolvimento sustentável e contribui para uma administração mais coerente e transparente. Então, essa abordagem promove o desenvolvimento sustentável, faltou acento, e contribui para uma administração mais coerente e transparente. Então, se a gente voltar aqui para analisar o tópico, era para dizer a relevância, a importância desse empreendedorismo governamental na administração pública. Veja que ao estruturar o parágrafo aqui, na verdade, com 3 períodos, ela responde direitinho. Primeiro, a gente já tem aqui a entrada. Eu aconselho todos os alunos, todos os candidatos a iniciar os parágrafos, 2º, 3º, 4º, com conectivos. Isso dá sequência ao texto. Isso dá mais fluência à sua escrita. Então, nesse sentido, ok. Responde, o empreendedorismo governamental é essencial. Olha aqui a resposta do tópico.
Então, recupera a palavra-chave que está ali. Isso aqui traz uma clareza para o examinador de uma tal forma que ele não fica perdido na hora de avaliar o seu texto. Então, você vai responder o tópico 1, deixa esse tópico 1 em evidência. Se a banca pede a relevância do empreendedorismo governamental, como que você vai começar o seu parágrafo? Pode ser do modo que ela começou. Nesse sentido, o empreendedorismo governamental é essencial para gerar responsabilidade na gestão dos recursos. Eu estou olhando aqui, né, para poder garantir, mas você pode fazer. Nesse sentido, é importante discorrer sobre o empreendedorismo governamental. Avise, deixa claro para o examinador aquilo que você vai discorrer. Isso vai trazer mais sequência para o seu texto, isso vai deixar o seu texto mais objetivo. Você tem 30 linhas para mostrar para o examinador que você domina o tema. Então, escolher as palavras da forma correta vai te garantir, sim, vai te ajudar, sim, a alcançar uma nota maior, uma nota melhor. Dito isso, eu quero que você observe que nós temos alguns itens que a gente checa para poder ver se consegue ou não consegue alcançar a nota máxima. Então, ao trazer o empreendedorismo governamental para a cena da administração pública, a gente percebe que gerar responsabilidade na gestão dos recursos é um item importante. Com a postura empreendedora, os órgãos governamentais, eles fazem o quê? Pode melhorar a entrega dos serviços, ok, resolver problemas, ok, e adaptar-se às mudanças sociais e aos investimentos econômicos, excelente. Então, detalhou aquilo que foi solicitado. Essa abordagem promove o desenvolvimento sustentável e contribui para uma administração mais coerente e transparente. Então, veja que na hora de escrever foram elencados vários itens para a resposta. Quanto mais detalhamento e mais consistência, exemplos você traz ali na hora de responder o seu tópico, você tem mais chance de alcançar a nota máxima. O Sebrasp, ele avalia a resposta com objetividade e também com detalhamento. Como assim? Objetividade no início do tópico e detalhamento na fundamentação. Se você explica, se você dá exemplos, se você traz o repertório de autoridade, todos esses elementos são estratégias argumentativas que te ajudam a construir a argumentação. A argumentação é construída. A sequência da discursiva ela é construída por meio de técnicas. Não existe receita de bolo, existem técnicas. Dito isso, olha só. Nós temos aqui a resposta integral do tópico, mas nós temos alguns problemas de língua que foram marcados, seja referente ao paralelismo, que está aqui na linha 15, na linha 14. Nós temos também um problema de acentuação na linha 12, temos um problema de acentuação na linha 17. Então, nós temos alguns problemas aqui. Mas corrigimos o tópico 1, corrigimos o tópico 2. Agora, nós vamos para o tópico 3. Por fim, insta a discorrer sobre as semelhanças entre a gestão pública e privada para... Por fim, insta a discorrer sobre as semelhanças entre a gestão pública e privada. Até aqui, caberia um ponto, né? Para iniciar, ambas têm necessidade de eficiência e buscam resultados positivos. Veja que o tópico frasal, ele pede as semelhanças, aqui começou certinho, ele pede as semelhanças e pede a questão também das diferenças. Então, vai ser desenvolvido, né, o tópico que diz respeito à semelhança, tanto na gestão pública quanto na gestão privada. Então, para poder iniciar esse detalhamento, tá certo, para iniciar, ambas têm necessidade de eficiência e buscam resultados positivos. Além disso, isso aqui já marca para o examinador que vai trazer outra resposta. Há necessidade de planejamento, ok, organização dos recursos humanos e financeiros, como também, aqui tem um erro, no que tange a questão da grafia, faltou acento, como também processos transparentes, prestação de contas. Já as organizações privadas buscam maximizar o lucro para os proprietários. Então, a gente tem aqui, no que refere às organizações privadas, um apanhado mais sintético. No que refere aqui
as semelhanças entre a gestão pública e privada, a gente tem um desdobramento maior, mais pontual, e na hora que vai abordar as organizações privadas aqui, já é mais curto. Isso no que tange às semelhanças. E aqui, a gente já caminha para o último tópico. Portanto, por meio de iniciativas empreendedoras, os governos podem promover um ambiente favorável para o crescimento econômico sustentável. Veja bem que não foi abordada aqui as diferenças. Então, a gente pensa que vai ser desenvolvida aqui e já termina. E aqui faz a conclusão. Essa conclusão está errada? Não está errada. Só que a gente percebe que, no lugar da conclusão, poderia ter sido feito o quê? Esse detalhamento daquilo que foi solicitado, das diferenças entre a gestão pública e privada. Então, no que refere às semelhanças, a aluna alcança a integralidade. No que refere às diferenças, fica faltando. Então, a gente tem um problema aqui que diz respeito ao conteúdo. E é muito importante você observar que, às vezes, a banca traz, como eu coloquei aqui na tela, um tópico, mas dentro desse tópico eu tenho várias perguntas. Olha aqui, eu vou colocar de amarelo, não, vou colocar de verde. Eu tenho as principais semelhanças e diferenças. Então, precisa falar das semelhanças, precisa falar das diferenças. Ela falou só das semelhanças. E, além disso, tem que falar dessas semelhanças e diferenças dentro da gestão pública e dentro da gestão privada. Então, fica aí essa observação. Às vezes, o tópico, ele traz só uma pergunta. Às vezes, ele traz duas perguntas. Para alcançar a nota máxima, tem que ser respondida na íntegra. Camila, como que eu faço? Eu sempre aconselho os alunos a pegarem ali a caneta e, ao ler o tópico, ir marcando as palavras-chave. Isso vai te ajudar a fazer o seu projeto de texto. Isso vai te ajudar a selecionar aquilo que você tem que escrever em cada parágrafo. Então, eu tenho ali 10 linhas para tratar do tópico C, que diz respeito a semelhanças e diferenças. Então, você tem que fazer esse jogo de linhas. Ora, se eu gastei 6 linhas para falar das semelhanças, eu preciso gastar essas 4 linhas para falar da diferença. Senão, eu posso escrever várias coisas sobre semelhança, acabar esquecendo que tem uma parte ali do tópico para ser abordada. E a gente percebe que isso aqui acontece na hora da redação. Então, como que fica a nota dessa discursiva? Vamos lá. No primeiro tópico, que diz respeito à apresentação, legibilidade, ok, respeito às margens, ok, indicação de parágrafo. Só que a gente percebe que foi marcado aqui que ela não escreve até o final da linha. Ela vai ser penalizada no quesito todo? Não. O examinador vai marcar aqui no nível 1. Então, ela vai ter 2,5 de 5 pontos. No que tange ao conteúdo, bom, aqui ela teve nota máxima no conteúdo que diz respeito ao tópico 1, foi bem desenvolvido, há um detalhamento, há uma consistência, há uma explicação. O tópico 2 alcança a nota máxima, mas no tópico 3 falta a parte referente às diferenças. Então, ela fica aqui no mediano. Qual foi a nota total de conteúdo? A gente tem aqui a nota total de conteúdo, foi 41,5. Ela escreveu 30 linhas, a gente percebe aqui, isso vai incidir na nota. E ela teve cerca de 12 erros gramaticais. Camila, de onde você tirou esse número 10? Eu tirei lá do edital que eu te mostrei no início da aula. Então, na hora aqui de fazer o cálculo da redação, vai levar em conta a nota de conteúdo, vai levar em conta o índice que está no edital e vai levar em conta a quantidade de erros e a quantidade de linhas. Então, qual foi a nota final? 37,5. A gente percebe que a nota de conteúdo foi 41,5, mas ela perde uma quantia considerável devido aos erros de língua. Então, para o TSE, ter o domínio da língua, entender as regras gramaticais, é fundamental no processo. Veja que as penalizações no quesito da língua, multiplicadas por 10, podem levar pontos preciosos. É claro que entender a sequência dos tópicos, saber fazer o parágrafo perfeito, com tópico frasal, com fundamentação, com conclusão, isso é basilar, é essencial para a sua preparação. Mas sem sombra de dúvidas, é por meio do treino, é por meio das correções detalhadas que os alunos conseguem alcançar
a aprovação com a ajuda da discursiva. Se você quer fazer parte do time do Minha Redação Aprovada e não passar sufoco na hora da sua prova de redação, clique aqui no link da descrição, venha para o meu time do Minha Redação Aprovada, tenha a sua redação corrigida, treine muito para você chegar mais tranquilo, com eficiência, com celeridade, com detalhamento na hora da sua redação. Um grande abraço, continue aqui para mais conteúdo de valor e vamos juntos rumo à nota máxima.